Isso é a vida, né? Ao vivo é assim mesmo. Tem o Oswaldinho, tem o Neguinho. Né, Oswaldo? Vem aqui dar bom dia, pessoal. Vem aqui. Ó, gente, esse aqui é o Oswaldo, tá? Ele é insuportável, ele não serve pra muita coisa, mas ele tá aqui, a gente ama ele, né? Vem aqui, Neguinho. Vem aqui, Neguinho. Oswaldo, você já veio. Deixa eu falar com o Neguinho. O Neguinho tá aqui. O Oswaldo não deixa ele subir porque ele é ciumento. Bora pra fora os dois. Anda, vamos! Vamos lá, continuando. Os três níveis de conflito. Um vilão é o antagonista, porque causa sérios problemas ao herói, e isso é óbvio. Mas o que é menos óbvio é que em uma história existem três níveis de problemas que funcionam juntos para capturar a imaginação de um leitor ou espectador. Os três níveis de problemas que o herói barra cliente enfrenta são problemas externos, problemas internos e problemas filosóficos. Em uma história, um vilão inicia um problema externo que faz com que o personagem experimente uma frustração interna, o que é simplesmente filosoficamente equivocado. Esses são também os três níveis de problemas que um cliente espera resolver quando compra um produto. Sei que isso parece complicado, mas vamos dar uma olhada em cada nível do conflito e então saberemos certamente quais são as frustrações do nosso cliente. Com isso, poderemos conversar sobre como esclarecer nossa mensagem. E aí, gente, os caras estão com problema. Pessoal problemático aí. Problemas externos. Na literatura, o trabalho de um vilão é causar grandes prejuízos ao herói, colocar barreiras entre ele e seu desesperado desejo de estabilidade. Mas as más intenções não são suficientes. Algo, isto é, alguma coisa, deve representar essa barreira. Veja agora o problema externo. Nas histórias, o problema externo é muitas vezes ligado a algo físico e tangível que o herói deve superar para ganhar o dia. O problema pode se manifestar como uma bomba relógio, um ônibus em uma fuga desenfreada, talvez até uma combinação dos dois. Uma bomba em um ônibus que se detonará se o Keanu Reeves não mantiver a velocidade acima dos 80 quilômetros, que é um filme muito legal. Traduziram como velocidade máxima para cá, eu acho. Muito bom, é com a Sandra Bullock. O problema externo funciona como uma peça de xadrez que o herói e vilão consideram de extrema importância e que cada um deles tenta controlar para poder ganhar o jogo. Para Billy Bane, do filme O Homem que Mudou o Jogo, o problema externo é a necessidade de vencer jogos de beisebol. Para Matthew Broderick, do filme Jogos de Guerra, é um software malicioso que assumiu o controle do sistema de computadores do governo norte-americano e tenta provocar uma guerra contra os soviéticos. Uma guerra é ótimo. Contudo, o que é a existência de um problema externo em uma história tem a ver com a marca? Bem, a atividade principal da maioria de nós é resolver problemas externos, fornecermos seguranças, roupas, bolsa de futebol. Se possuirmos um restaurante, o problema externo que resolvemos é a fome. O problema externo que o encanador soluciona podem ser vazamentos, assim como o de dedetizador podem ser cupins no sótão. Determinar quais problemas externos você resolverá será a parte mais fácil ao criar o seu roteiro de marca. Geralmente é algo bastante óbvio. Mas você se equivoca se pensar que as pessoas o chamam para entrar em sua casa ou visitar seu site simplesmente para resolver um problema externo a algo mais acontecendo. E aí, pessoal, os problemas aí, hein? Pessoal, os problemas. Uhum, uhum. Cafezinho, minha negona que fez. Problemas internos. Ao limitar nossas mensagens de marketing apenas aos problemas externos, negligenciamos um princípio que nos custa milhares e potencialmente milhões de dólares. Esse princípio é o seguinte: as empresas tendem a vender soluções para problemas externos, mas as pessoas compram soluções para problemas internos. O problema externo é uma história tem o problema externo em uma história tem o propósito de manifestar o interno. Se eu escrever um filme sobre um sujeito que simplesmente precisa desarmar uma bomba, haveria perda de interesse de parte do público.
O que os contadores de história e os roteiristas fazem, então, é criar uma história de frustração na vida do herói. No filme O Homem que Mudou o Jogo, por exemplo, Billy Bane fracassou em sua carreira de jogador de beisebol e, assim, tinha sérias dúvidas sobre se ele poderia se redimir como diretor de time. Em Guerra nas Estrelas, Luke Skywalker foi informado por seu tio de que era muito jovem para se juntar à Resistência. Ele então duvidou da sua habilidade até o final. Em quase todas as histórias, o herói se depara com a mesma questão: eu sou o suficiente? Essa questão pode torná-lo frustrado, incompetente e confuso. A sensação de duvidar de si mesmo é a que faz um filme sobre beisebol se relacionar com uma dona de casa atarefada, que leva e traz o filho para participar de atividades extracurriculares, ou ainda uma comédia romântica com o marido que é chofer de caminhão. As histórias nos ensinam que o desejo interno das pessoas de resolver uma frustração é o motivador maior que o de resolver um problema externo. É aí que a maioria das marcas comete um erro crítico. Ao assumir que nossos clientes só querem resolver problemas externos, não conseguimos atingir a história mais profunda que eles realmente estão vivendo. A verdade é que os problemas externos que resolvemos causam frustrações em suas vidas. E como em uma história, são elas que os motivam a procurar você. Após o quase colapso, a Apple só encontrou equilíbrio quando Steve Jobs compreendeu que as pessoas se sentiriam intimidadas pelos computadores e queriam uma interface mais simples com a tecnologia. Em uma das campanhas publicitárias mais poderosas da história, a Apple mostrou um personagem simples, legal e divertido que só queria fazer fotos, ouvir músicas e escrever livros, ao lado de um viciado em tecnologia não tão legal, que queria falar sobre o funcionamento interno do seu sistema operacional. A campanha posicionou a Apple Computers como a empresa certa caso quisesse curtir a vida e se expressar. Mas que se sentia intimidada por todas as conversas tecnológicas. Qual foi o problema interno identificado pela Apple? A sensação de intimidação que a maioria das pessoas sentia por computadores. A Apple começou a vender mais do que computadores, passou a vender uma solução para o problema da intimidade do cliente, da intimidação do cliente. Compreender o problema interno de seus clientes é uma das razões pelas quais a Apple alcançou esse crescimento e criou apaixonados propagadores da marca. A única razão pela qual os nossos clientes compram de nós é porque o problema externo que resolvemos os está frustrando de alguma forma. Se pudermos identificar essa frustração, colocá-la em palavras, nós ofereceremos para resolvê-la juntamente com o problema externo original. Algo singular acontece. Nós nos relacionamos com nossos clientes porque nos posicionamos mais profundamente em sua narrativa. Por exemplo, se possuímos um negócio de pintura de residências, o problema externo de nossos clientes pode ser uma casa pouco atraente. O problema interno, no entanto, pode envolver uma sensação de constrangimento por ter a casa mais feia da rua. Sabendo disso, nosso marketing poderá oferecer a pintura que deixará seus vizinhos com inveja. Isso é top. Isso é muito top. Top? Que frustrações nossos problemas resolvem? Não faz muito tempo negociei com uma empresa de aluguel de carros, National. É, aquela. O livro está em inglês. Após ela entender minha frustração interna, costumava alugar de uma empresa que me dava nos nervos. Normalmente, quando eu chego de um voo, não gosto de conversas desnecessárias. A equipe da empresa que eu costumava alugar carros tinha uma política de bate-papo com seus clientes. Tinha até um roteiro para isso. Primeiro, perguntavam se eu estava na cidade a negócios ou a lazer. E depois, sobre como estava o tempo de onde eu vim. E seguia por aí. Ouvi esse roteiro tantas vezes que comecei a me divertir usando seus próprios itens de conversação.
Muitas vezes me adiantava em relação ao roteiro deles e perguntava ao funcionário: Você vai ter algum tempo livre enquanto estiver na cidade? Ele simplesmente olhava pasmo para mim, porque eu havia lhe tomado a vez. Certo dia, estava assistindo a televisão quando surgiu um comercial da National. Ele mostrava um sujeito caminhando pelo escritório da locadora de veículos sem conversar com ninguém. O personagem dizia que odiava ter que conversar com os vendedores e que gostava de ir direto para o carro dele. Eu imediatamente troquei de locadora e estou feliz até hoje. Falando de empresa de automóveis, a CarMax é uma cadeia de concessionárias de automóveis usados, cuja maior parte do material de marketing é direcionado ao problema interno de que um cliente vivencia ao procurar um carro usado. Ou seja, ter que interagir com o vendedor. O pessoal não gosta muito de interagir com o vendedor. Eu também não gosto. Se você já entrou em uma exposição de carros usados, conhece o sentimento. É como se estivesse prestes a se engalfinhar com um praticante de luta livre. Sabendo que seus clientes não querem regatear preços ou arriscar-se a comprar um abacaxi, a estratégia de negócios da CarMax é direcionada para você não ter que se sentir enganado, menosprezado ou assediado em sua experiência de compra de um carro. Para tal, a empresa tem um plano de concordância por meio do qual garante a seus clientes que o preço do carro é aquele que foi combinado e o informa de que seus vendedores não são remunerados por comissão. Eles também destacam que sua certificação de qualidade e o processo de inspeção garantem que cada carro posto à venda é confiável. O problema externo que a CarMax resolve é a necessidade de um carro, claro, mas eles praticamente não anunciam carros. Eles se concentram nos problemas internos de seus clientes e, ao fazê-lo, ingressam em uma das atividades econômicas menos confiáveis dos Estados Unidos e que criam uma franquia lá, 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 e criaram uma franquia de 15 bilhões. 15 bilhões é bilhão pra caramba. Da mesma forma, a Starbucks expandiu-se enormemente não apenas por oferecer aos clientes um copo de café, mas por dar-lhes um ambiente confortável e sofisticado onde relaxar. Os clientes se sentem bem quando entram em uma Starbucks. A empresa proporciona mais valor do que apenas o café. Proporciona uma sensação de sofisticação e entusiasmo sobre a vida. Ela também oferece um lugar para as pessoas se encontrarem, no qual podem experimentar a criação e sensação de pertencimento. Starbucks mudou a cultura norte-americana de sair para jantar e frequentar bares para ir a uma cafeteria local de estilo italiano. Ao entender como seus clientes queriam se sentir, a Starbucks levou um produto que os norte-americanos estavam habituados a pagar 50 centavos de dólar por copo para custar 4 dólares o copo. Os clientes da Starbucks estão dispostos a pagar mais por seu café porque sentem maior valor em cada copo. Enquadrar produtos como uma solução para problemas externos e internos aumenta o valor percebido, e eu argumentaria o valor real desses produtos. Mas adiante propõe um exercício de brainstorming para ajudá-lo a identificar alguns problemas internos de seus clientes. Mas antes, vejamos um terceiro tipo de problema que os nossos clientes experimentam. Esse problema pode levar uma história de nível extremo de interesse para fazer o público ficar de pé em seus assentos. E é uma das principais razões pelas quais um filme ganhará um Oscar de melhor filme e tem o mesmo poder quando se trata de nos ajudar a transformar clientes desinteressados em fanáticos da marca. O problema filosófico. Problema filosófico. Estou falando de problema. Uhum, 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 uhum. Problema filosófico. O problema filosófico de uma história refere-se a algo ainda maior que a própria história. Tem a ver com o porquê. Por que tal história é importante na epopeia humana? Epopeia
Porque no filme Mongoloid, interpretado por Tommy Boy, que salva a empresa de seu pai, eu digo a você, porque as pessoas que estão tentando destruir Tommy Boy são ladrões mentirosos. Essa é uma história cômica sobre honestidade, família, integridade e trabalho árduo, em composição a decepção, ganância e malandragem. Porque é importante para Hamlet vingar a morte de seu pai? Porque seu tio não está sendo punido pelo assassinato. Porque no filme O Diário de Bridget Jones é importante para Bridget Jones encontrar o amor? Porque a beleza e o valor de cada um merecem ser reconhecidos e apreciados por outra pessoa. Um problema filosófico pode ser melhor detectado quando se usa. Vamos lá. Um problema filosófico pode ser melhor detectado quando se usa termos como deveria e não deveria. Não deveria ser permitido que más pessoas vencessem, ou as pessoas deveriam ser tratadas de maneira justa. No filme Discurso do Rei, o problema externo é a gagueira do rei George. Esse problema externo manifesta a frustração interna e a dúvida de si mesmo que acomete o rei. Ele simplesmente não acredita que tem o que é preciso para liderar o seu país. Filosoficamente, porém, a questão é muito maior. Como o rei tem o dever de unificar seu povo contra os nazistas, a história assume que o problema filosófico a história assume o problema filosófico do bem contra o mal. No filme Jerry Maguire, a questão filosófica gira em torno de saber se as pessoas valem mais do que o dinheiro que podem obter. Incrível. Já Romeu e Julieta pergunta se o amor romântico é mais importante do que disputas familiares e insatisfações tribais. Qual o significado mais profundo? As pessoas querem se envolver em uma história que seja maior do que elas mesmas. As marcas que dão voz ao cliente em uma narrativa maior agregam valor a seus produtos, conferindo aos seus clientes uma percepção mais profunda de significado. Depois de criar seu roteiro de marca, uma empresa de consultoria global com a qual trabalhamos começou a falar sobre como todo mundo merecia trabalhar para um ótimo gerente. O dono de um pet shop nos disse que pendurou um cartaz na sua vitrine que dizia: animais de estimação também merecem comer alimentos saudáveis. Um agente de viagens muito divertido disse ter adotado uma linha sazonal. Por que este verão deve ser lembrado para sempre? Pergunta dele. Antes da música digital, a Tower Records promovia sua cadeia de lojas de discos usando o slogan Sua música, sem vida. Esse mote a ajudou a vender mais de $1 bilhão em discos. Mas não apenas isso, ela vendeu milhares de adesivos e camisas com a frase para os fãs que queriam se associar à crença filosófica de que a música é importante. Existe uma história mais profunda para a qual sua marca contribui? Seus produtos podem ser identificados como armas que seus clientes usarão para lutar contra algo que não deveria existir? Se assim for, vamos incluir alguns pontos filosóficos em nossa mensagem. A promessa da marca perfeita. Se realmente queremos satisfazer nossos clientes, podemos oferecer muito mais do que produtos ou serviços. Podemos nos oferecer para resolver problemas externos, internos e filosóficos, sempre que envolvermos nossos negócios. Os contadores de história usam essa fórmula para manter o público cativo o tempo todo. Quando Luke dispara um torpedo de fóton pelo pequeno buraco da Estrela da Morte, ele realmente resolve o problema externo de destruir a Estrela da Morte. O problema interno que o fez perguntar se ele tinha o que um Jedi precisa e o problema filosófico do bem contra o mal. Tudo ao pressionar o botão. Quando esses três níveis de problema são resolvidos de uma só vez, o público experimenta uma sensação de prazer e alívio, o
que faz amar a história. Essa cena é tão frequentemente chamada de clímax ou obrigatória, e é indiscutivelmente a cena mais importante do filme, porque todas as outras se desenvolvem em direção a ela de alguma maneira. A resolução de um problema externo, interno e filosófico do herói é a razão pela qual choramos quando Woody e Buzz se reúnem com Andy em Toy Story. E é por isso que somos tocados tão profundamente no filme O Resgate do Soldado Ryan. O militar em questão é salvo pelo Capitão John Miller. Essa fórmula funciona porque os seres humanos experimentam os três níveis de problemas em seu cotidiano. Eles não estão atrás de uma resolução para um nível de problema, mas esperam uma solução para os três. Caso queiramos que efetivamente nossos negócios cresçam, devemos posicionar nossos produtos como a resolução de um problema externo, interno e filosófico e enquadrar o botão Compre Agora como a ação que o cliente deve fazer para criar encerramento de sua história. Vejamos algumas marcas de sucesso que todos conhecemos. Vejamos como algumas marcas de sucesso que todos conhecemos posicionaram a compra de seus produtos com relação aos problemas externos, internos e filosóficos. Tesla Motor Cars. Vilão: consumo voraz de gasolina e tecnologia inferior. Problema externo: a pessoa precisa de um carro. Problema interno: quero ser um dos primeiros a adotar essa nova tecnologia. Problema filosófico: minha escolha de carros deve ajudar a salvar o meio ambiente. Nespresso máquinas de café doméstica. Vilão: máquinas de café que fazem um café ruim. Problema externo: quero saborear um bom café em casa. Problema interno: quero que minha máquina de fazer café em casa faça com que eu me sinta sofisticado. Problema filosófico: eu não deveria precisar ser um barista para fazer um bom café gourmet em casa. Edward Jones, planejamento financeiro. Vilão: companhias financeiras que não ouvem seus clientes. Problema externo: preciso de ajuda em investimentos. Problema interno: estou confuso sobre como fazer isso. Problema filosófico: se eu for investir meu dinheiro, mereço um consultor que, atenciosamente, explique as coisas para mim pessoalmente. Quais desafios você está ajudando seu cliente a superar? A ideia de identificar um vilão que está causando um problema interno, externo e filosófico pode parecer assustadora, mas virá à tona caso você se comprometa a tratar dela em uma sessão de brainstorming. Mas tenha cuidado. Um grande problema que aflige a maioria dos nossos clientes é que querem incluir 3 vilões, 7 problemas externos e 4 problemas internos e assim por diante. Contudo, como já mencionei, as histórias são melhores quando são simples e claras. Vamos ter que fazer certas escolhas. Existe um único vilão que a sua marca enfrenta? E que problema externo o vilão causa? Como esse problema externo faz seus clientes se sentirem? E por que é injusto que as pessoas tenham que sofrer nas mãos desse vilão? Essas são 4 perguntas que queremos responder na seção de problemas de nosso roteiro de marca. E quando o fizermos, a história que nossa marca conta terá forma. Porque nosso herói, o cliente, quer alguma coisa, está sendo desafiado. Ele vencerá? Será que seus problemas serão resolvidos? Possivelmente. A questão é que eles terão que envolver sua marca para descobrir. Aqui tem um roteiro, tá? Para preenchimento. É só vocês acessarem o site do livro. Bom, chegamos à página 73, no capítulo 6 da leitura de hoje. Amanhã a gente volta, continuando o capítulo 6, que é a encontra de um guia. Espero vocês aqui amanhã para a gente continuar a nossa leitura. Se você perdeu os outros episódios, acesse o nosso canal do YouTube e vamos junto. O que vocês estão achando do livro? Eu estou achando sensacional. Eu trabalho com marketing. Muita coisa que está sendo falada aqui eu vivencio no meu trabalho do dia a dia e com certeza se você der uma analisada você vai conseguir usar muita coisa também, tá bom?
Beijo, vamos pra cima e qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau, pessoal.